Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 7 histórias reais, assustadoras que aconteceram em cidades no interior. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu há mais de uma década, quase 15 anos atrás na verdade. Eu era apenas um garoto de aproximadamente 14 anos morando em uma pequena cidade com meus pais. Era uma comunidade agrícola bem unida. A única coisa que realmente destacava nossa cidade era ter a única estação de trem da região. Por causa disso, ocasionalmente víamos forasteiros vagando pelas ruas. Eles nunca ficavam por muito tempo, no entanto. Fora isso, todo mundo se conhecia. Meus amigos e eu adorávamos ficar na quadra da escola até tarde da noite nos meses de verão. Não tínhamos muito outros lugares para ir. Não havia fliperama nem parque de skate, e éramos muito mão de vaca para assistir um filme no pequeno cinema da cidade. Aliás, não é uma ótima maneira de socializar de qualquer forma. Era uma noite quente de dezembro, provavelmente perto da meia-noite, e estávamos sentados nos balanços do parquinho em frente à escola. A lua estava cheia e iluminava tudo levemente. Estávamos apenas conversando besteira. À medida que o tempo passava, uma espessa camada de nuvens cobriu a lua e ficou escuro. Quando a lua reapareceu, um homem apareceu do nada. Ele estava vindo na nossa direção. Parecia ter uns 40 e poucos anos, com cabelos castanhos desgrenhados e uma barba curta que era principalmente grisalha. Ele usava uma camiseta branca suja e jeans rasgados. Sabíamos imediatamente que ele não era da nossa cidade, porque o teríamos conhecido se fosse. Esse cara deve ter estado só de passagem, o que nos deixou realmente assustados. "E aí, moleques, o que estão fazendo aqui tão tarde?" Ele perguntou em um tom interrogativo. Todos nós trocamos olhares um pouco inquietos com a súbita aparição do estranho. Mas então não queríamos ser grosseiros. Então só respondemos educadamente: "Só estamos pendurados aqui, senhor", eu disse. O homem sorriu e notei que seus dentes estavam amarelados e tortos. "Legal", ele disse, tentando parecer mais jovem do que era. Conversamos um pouco mais, ele nos fez todo tipo de pergunta, e nós respondíamos com uma palavra na maioria das vezes. Deve ter sido bem óbvio que estávamos desconfortáveis. Realmente queríamos que ele fosse embora, mas nenhum de nós disse isso diretamente. Depois de uns 5 minutos, o homem disse que tinha algo legal para nos mostrar e pediu para seguirmos ele. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha e vi o mesmo medo nos olhos dos meus amigos. Sabíamos que aquilo não estava certo e que tínhamos que sair dali. "Não, obrigado", eu disse firmemente. "Temos que ir para casa agora." Mas o homem não ficou satisfeito. Ele deu um passo à frente. "Vamos lá, não tenho medo. Eu não vou machucar vocês, só quero mostrar uma coisa." Foi quando vi o brilho de algo metálico em sua mão. Percebi com horror que ele estava segurando uma faca. "Corram!" gritei para meus amigos e todos saímos em direções diferentes. Corri o mais rápido que pude, mais rápido do que achava possível. Não olhei para trás, então não sei qual de nós, se é algum, ele estava perseguindo. Estava com medo pela minha vida, então continuei correndo. Mas então vi as luzes da minha casa ao longe. Continuei correndo e entrei pela porta da frente, ofegante. Meus pais já estavam na cama, então subi as escadas e os acordei. "Filho, o que aconteceu?" minha mãe perguntou, preocupada. Eu estava tão sem fôlego que mal conseguia falar, mas eventualmente consegui contar toda a história. Meus pais ouviram, seus rostos ficaram pálidos. "Temos que chamar a polícia", disse meu pai, pegando o telefone. Em questão de minutos, a polícia chegou. Um dos meus amigos já havia ligado também, e eles estavam na casa dele. Eu e meus amigos demos uma descrição do homem. Eles vasculharam o parquinho, a quadra da escola e a área ao redor, mas não encontraram nada. Nossa melhor suposição era que ele estava se escondendo no bosque ao sul da cidade, que não ficava longe da escola. Foi uma notícia realmente grande por um tempo. Nos meses seguintes, toda a comunidade estava tensa. Todo mundo trancava as portas e a maioria das crianças tinha que estar em casa antes do escurecer. A polícia procurou por um tempo, mas nunca encontraram o homem. Dizem que encontraram um lugar no bosque que parecia ter sido usado como acampamento. Havia uma barraca velha e pilhas de lixo, apenas embalagens de comida e latas de cerveja. Ouvimos dizer que provavelmente era onde o cara estava ficando. Provavelmente para onde ele ia nos levar. Deixe seu like e se inscreva no canal.
Isso aconteceu há cerca de 8 anos. Eu tinha 17 anos e morava nos subúrbios de uma cidade pequena com a minha mãe, meu pai e minha irmã mais nova. Também tinha um melhor amigo chamado Rian, e morava a apenas 5 minutos de caminhada de mim. Passávamos a maior parte do nosso tempo livre explorando e apenas curtindo as matas ao redor do nosso bairro. Não havia muita coisa para se fazer de onde viemos. Em uma noite, Rian e alguns de nossos outros amigos fizeram uma fogueira no quintal da nossa amiga Tami, que morava a uma pequena fazenda não muito longe de lá. Já estava tarde, provavelmente umas 11 da noite, quando eu e Rian decidimos voltar para casa. Era uma caminhada de cerca de 45 minutos para voltar. Estávamos em uma estrada de terra que levava de volta para a nossa área. A floresta estava à nossa direita, mas era mais rápido seguir pela estrada, embora conhecêssemos muito bem as trilhas da floresta. Enquanto estávamos caminhando, um carro de repente parou atrás de nós. Vimos os faróis de longe, mas achamos que ele iria apenas passar. Era um carro velho e acabado, e lembro-me de ter ficado arrepiado quando o motorista baixou o vidro. Ele nos pediu direções para uma cidade vizinha que ficava ali perto. E eu e Rian nos olhamos, nenhum de nós nunca tinha ouvido falar daquela cidade. Morávamos lá a vida toda, e se fosse algum lugar próximo, saberíamos. Talvez ele estivesse mais perdido do que imaginava, não sabíamos. Mas dissemos ao cara que nunca tínhamos ouvido falar da cidade. Enquanto começávamos a nos afastar, o carro parou ao nosso lado e dirigiu lentamente. Ele se inclinou e ofereceu carona. Educadamente recusamos, mas ele persistiu, continuou perguntando e nós continuamos dizendo não. Começamos a andar mais rápido, mas ele continuou seguindo. Foram mais alguns minutos constrangedores, nós andando, mas tentando não olhar para o cara. Eventualmente, não resisti. Virei minha cabeça na direção dele e assim que fiz contato visual com o homem, fiquei realmente assustado. Ian e eu começamos a correr, mas o carro acelerou, nos seguindo na estrada de terra. Estávamos correndo por nossas vidas, sem ter certeza do que o cara queria de nós. Sabíamos que tínhamos que perdê-lo de alguma forma, então corremos o mais rápido que pudemos para dentro da floresta. Pensei que isso seria o suficiente para despistá-lo, mas quando olhei para trás, vi o carro estacionado na beira da estrada. Havia a silhueta escura do homem nos perseguindo na floresta. Estávamos praticamente chorando nesse ponto. Nenhum de nós sabia o que aquele cara queria e não tínhamos ideia do que ele faria se nos pegasse. Ele devia ser algum tipo de assassino ou algo assim, pensei. Depois de alguns minutos estávamos sem fôlego, então nos escondemos atrás de uma árvore grande para descansar. Ficamos agachados ali, observando a trilha que estávamos seguindo. O homem se aproximou e parou a uns 10 ou 12 metros de nós. Espiamos e havia luz suficiente da lua se filtrando pelas árvores para vermos o homem. Ele olhou ao redor ofegante. Eu e Rian estávamos quase prendendo a respiração para evitar fazer qualquer barulho. Depois de alguns minutos, o cara finalmente se virou e voltou na direção oposta. Esperamos mais alguns minutos e depois saímos e voltamos para casa através da floresta. Ambos estávamos abalados pelo incidente e imediatamente contamos aos nossos pais o que aconteceu. Relatamos à polícia e, embora eles tenham procurado, o homem nunca foi encontrado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu moro no interior, mas eu cresci na capital onde meus pais ainda moram. Tenho que viajar de volta algumas vezes por ano para ver meus pais em feriados e coisas assim. Minha prima Susana também mora aqui na mesma cidade que eu e faz a mesma viagem, então sempre vamos juntos. Eu tenho um carro, então ela vem comigo e ajuda um pouco com a gasolina. Este incidente aconteceu no ano passado, antes do feriado de Natal. Já estávamos dirigindo há algumas horas, parando apenas para gasolina e lanches, quando vimos uma placa para uma pequena cidade logo na próxima saída. Estávamos prontos para comer uma comida de verdade, então decidimos conferir. Estacionamos no estacionamento do único restaurante da cidade. O lugar era um pequeno e decadente restaurante de rodovia, com a pintura descascando e uma placa de neon que piscava ligada e desligada. Por dentro, as paredes estavam cobertas com fotos amareladas e recortes de jornal antigo. O cheiro de comida frita e café velho enchia o ar. Não era exatamente um restaurante 5 estrelas, mas estávamos com muita fome e era o único lugar por perto. Nos sentamos em uma mesa perto da janela e olhamos o cardápio. A garçonete, uma mulher de meia idade, veio até nós e pegou nosso pedido.
Eu pedi um hambúrguer com batatas fritas, enquanto Suzana escolheu um sanduíche de queijo grelhado. Enquanto esperávamos pela nossa comida, não pude deixar de observar as pessoas no local. O restaurante estava surpreendentemente movimentado para uma cidade tão pequena. Havia caminhoneiros e moradores locais ocupando os bancos do balcão. Um grupo de homens idosos estava em uma mesa no canto jogando cartas, e um jovem casal com bebê estava sentado em uma mesa perto da porta tentando acalmar a criança para não chorar. Justo quando nossa comida chegou, a porta do restaurante se abriu bruscamente e um homem entrou correndo. Ele estava vestindo roupas escuras com uma máscara e um capuz. Parecia problema. Eu o vi indo até o balcão e quando chegou lá, gritou por dinheiro no caixa. Eu me encolhi na minha cadeira, ainda observando. A garçonete atrás do balcão tremia enquanto mexia no caixa. Suas mãos estavam tremendo seriamente. Foi quando percebi que o homem estava segurando uma arma. Suzana e eu nos olhamos, ambos aterrorizados. Os outros clientes no restaurante também estavam chocados. A garçonete entregou um punhado de dinheiro para o homem, mas eu não consegui ver o quanto era. Ele pegou e saiu pela porta, tão rápido quanto tinha entrado. Segundos depois, ouvimos sirenes da polícia. Eles já estavam perto. Olhei pela janela atrás de mim e vi o ladrão sendo preso ali na rua. Ficamos e conversamos com os policiais por um tempo, mas eles não deixaram ir porque havia tantas outras testemunhas. Enquanto saíamos do restaurante e voltávamos para o meu carro, estávamos abalados. Dirigimos em silêncio por um tempo, com os eventos da última hora ainda frescos em nossas mentes. O resto da viagem parecia passar em um borrão depois desse incidente. Deixei Suzana na casa dos meus tios, mas não entrei. Tudo o que eu queria era chegar em casa e ir para a cama. Eventualmente contei aos meus pais o que aconteceu, mas eles já tinham ouvido de Suzana e seus pais. Foi uma coisa assustadora que nos aconteceu naquele dia, mas não ficamos feridos e saímos com uma história maluca para contar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu comigo e minha irmã quando ainda éramos crianças. Minha família e eu passávamos uma semana todos os anos na casa de campo do meu tio. Era um lugar perfeito para uma escapada de verão e estávamos sempre animados para ir lá. Ficava bem às margens de uma grande represa, mas tinha uma praia de areia branca que quase poderia se passar por algum lugar no Caribe. Bem, não exatamente, talvez esteja exagerando um pouco, mas era quase. A casa de campo era aconchegante e rústica. Tinha um quase clima de cabana de troncos e cheirava a pinheiros. Havia um fogão a lenha que usávamos para aquecer, embora também tivéssemos eletricidade. Passávamos nossas noites jogando jogos de tabuleiro e contando histórias em frente à lareira. No segundo dia lá, minha irmã Júlia e eu decidimos dar um passeio na praia. Nosso tio tinha um detector de metal e costumávamos usá-lo para procurar tesouros. Na maioria das vezes, só encontrávamos tampas de garrafa. Fazíamos um jogo de colecionar o maior número possível de tipos diferentes, mas era meio divertido. O sol brilhava e a água cintilava ao longe. Passeávamos pela costa conversando sobre coisas aleatórias. Eventualmente, vagamos para uma parte da praia onde nunca tínhamos estado antes. Tivemos que passar por uma grama alta para chegar lá. Enquanto estávamos andando, o detector de metal disparou. Era algo grande. Eu cavei e encontrei algo. Parecia uma arma de brinquedo, mas era pesada, bem pesada. Júlia olhou para ela e imediatamente pensou que era real. Não sei como ela sabia, ela tinha apenas um ano a mais que eu e definitivamente não tinha experiência real com armas. Mas talvez fosse apenas mais cautelosa. Ela me disse para largar aquilo e fomos contar aos nossos pais. Minha mãe e meu pai estavam sentados na varanda de casa de campo quando nos aproximamos deles. Contamos o que tínhamos encontrado e onde estava. Eles acharam que provavelmente era falso no início, mas meu pai foi verificar mesmo assim. Quando ele voltou, ligou para a polícia. Ele também achou que era real. Em questão de minutos, um carro da polícia chegou e 2 policiais desceram. Foram até a arma e a examinaram. Levaram ela e desapareceram. Mais tarde descobrimos que a arma tinha sido usada em um assalto vários meses antes, onde alguém tinha sido baleado. Felizmente ele sobreviveu, mas a arma era uma peça-chave de evidência. Depois desse incidente, todos nós ficamos um pouco assustados por um tempo. Meus pais não nos deixaram explorar com o detector de metal sozinhos, mas eventualmente as coisas voltaram ao normal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Era 1996 e eu estava em uma pequena cidade urbana no interior.
Era um pequeno centro comercial cercado por antigas fábricas de algodão. Era uma cidade muito pobre, mas com essa breve descrição fora do caminho. Era final de setembro e no centro da cidade havia, e ainda há, uma área que chamamos de o Covil do Urso, que assemelhava a um pequeno coliseu. Muitos clientes costumavam sentar-se ali nos degraus circulares. No centro havia um pequeno pedestal onde um mendigo regular costumava implorar, dormir e ficar lá falando sozinho. Ele era um sujeito inofensivo, mas muito ferido. Nesse dia em particular, setembro de 1996, minha mãe e eu estávamos sentados nesse degrau comendo salgado da padaria local. Enquanto estávamos lá, tentando decidir quais lojas visitar em seguida, ouvimos algumas pessoas falando sobre como esse cara, ou como a maioria se referia a ele, havia dormido lá por horas. Minha mãe e eu fomos olhar as lojas por um tempo e depois decidimos sentar nos degraus por mais um tempo antes de pegar o ônibus de volta para casa. Depois de um curto período de tempo, vimos alguns corvos pousando no cara e então voando para longe. Minha mãe me disse: "Você acha que ele está bem?" Mas não quisemos verificar porque ele cheirava muito mal. Acho que esse era o motivo pelo qual ninguém mais queria verificar também. Dentro de poucos minutos, muitos mais corvos pousaram nele e começaram a bicar seu rosto, literalmente arrancando pedaços de carne dele. Deve ter havido cerca de 20 outras pessoas sentadas ali nos degraus circulares e todos começaram a gritar de horror. Alguns de nós enfrentaram e foram olhar o cara. O pobre homem mal tinha rosto. Ele havia sido bicado pelas aves e assim parecia, porque o rosto dele não estava apontado diretamente para nós. Ninguém tinha telefones celulares naquela época, então a única coisa que pudemos fazer foi procurar algum policial no local. Costumava haver muitos policiais patrulhando por aí naquela época. Quando um policial apareceu e viu esse pobre homem morto, ele comunicou às pessoas necessárias pelo rádio. Foi uma visão horrível. Todos nós saímos muito perturbados e tanto minha mãe quanto eu nunca mais vimos os corvos da mesma maneira. Essa história é tão assustadora que ficou comigo todos esses anos. Eu tinha apenas 13 anos naquela época. Se você já viu um corvo pousar em alguém que você assume estar dormindo, ele provavelmente não está dormindo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu no final dos anos 90, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu cresci em uma cidade pequena, mas esse é todo o detalhe que vou dar sobre a localização real. Era o tipo de lugar onde as pessoas deixavam suas portas destrancadas à noite. As crianças brincavam do lado de fora até as luzes da rua acenderem, e ninguém se preocupava com isso. Crimes eram incrivelmente raros. Na verdade, eu não acho que havia sequer um arrombamento. A coisa mais próxima de crime seria algumas travessuras ocasionais dos garotos mais velhos. Talvez um pouco de vandalismo, mas só isso. No entanto, houve um evento que abalou nossa pequena cidade até a alma, e é algo que eu nunca vou esquecer. Havia um casal que morava ao lado de nós. Eles tinham cerca de 40 e poucos anos e não tinham filhos. Eles se mantinham na deles, mas sempre foram simpáticos quando os víamos do lado de fora. Eles tinham um cachorro chamado Marte que às vezes vinha para o nosso quintal brincar com o nosso cachorro, e nós conversávamos com o casal enquanto os cachorros brincavam. Não diria que eles eram bons amigos dos meus pais ou de mim, mas definitivamente nós os conhecíamos. Um dia notamos que não tínhamos visto o casal ou Marte por alguns dias. No começo, não pensamos muito sobre isso. Talvez eles tivessem ido de férias ou algo assim. Normalmente, nós saberíamos quando as pessoas estavam ausentes. Então, foi estranho. Conforme os dias passavam, meus pais ficavam mais preocupados. Não era normal ficar tanto tempo sem vê-los. Eventualmente, a polícia se envolveu e começou a investigar. Eles vasculharam a casa do casal e encontraram Marte sozinho. Ouvi dizer que ele estava magro e desidratado, mas apesar disso, estava bem. Os carros deles ainda estavam na garagem e não havia sinal de arrombamento. A polícia interrogou vizinhos, amigos e familiares, mas ninguém tinha informações sobre onde o casal poderia estar. Conforme a investigação se arrastava, rumores começaram a circular pela cidade. Algumas pessoas especulavam que o casal tinha fugido juntos. Outros pensavam que poderiam estar envolvidos em algum tipo de atividade criminosa e fugiram para evitar serem pegos. Mas ninguém sabe ao certo. Alguns dos meus amigos tinham ideias realmente loucas, tipo que foram abduzidos por alienígenas ou que eles eram alienígenas.
Eu nunca acreditei em nada disso, no entanto. Para mim e para minha família, tudo aquilo foi aterrorizante. Sempre nos sentimos seguros em nossa cidadezinha, mas o desaparecimento dos nossos vizinhos nos fez perceber que qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar. Meus pais começaram a trancar as portas à noite, e eu fiquei mais cauteloso com estranhos. Os anos se passaram e o caso permaneceu sem solução. A casa do casal ficou vazia e abandonada por anos, um lembrete constante do que aconteceu. Marty eventualmente foi adotado por outra família que morava logo ali na rua, e ele continuou a nos visitar como antes. Conforme cresci e me afastei da minha cidade natal, nunca esqueci do casal que desapareceu. De vez em quando, eu fazia uma pesquisa no Google para ver se houve alguma atualização no caso, mas nunca houve. Meus pais ainda moram naquela casa, embora estejam planejando se mudar para um lugar menor. Eu ainda visito pelo menos algumas vezes por ano e sempre que passo por aquela casa, sinto um arrepio. Ainda não faço ideia do que aconteceu ou se alguém da cidade esteve envolvido. Pelo que sei, poderia ter sido qualquer um dos meus professores, um pai de amigo ou um tio. Eu realmente não sei. Isso me fez questionar tudo e ainda é aterrorizante até hoje. Deixe seu like e se inscreva no canal. Sou uma mulher de 39 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. Sou de uma cidade pequena no interior. Meus pais sempre me disseram para eu nunca entrar em um carro ou ir a algum lugar com estranhos. Eu estava indo com meu irmão Michael em uma parte não muito legal da cidade. Paramos em um posto de gasolina. Eu desci para fumar um cigarro e ele entrou para pagar o combustível. Meu irmão trancou as portas, acho que por hábito. Eu estava ao lado do carro porque não queria fumar dentro dele. Um homem mais velho, talvez por volta dos 40 anos, estava ao lado do próprio carro. Ele me perguntou se eu poderia ajudá-lo com algo. Eu perguntei o que era. Ele disse: "Você poderia pisar no acelerador? Estou tendo problemas no motor e quero ver algo." E eu imediatamente senti um mau pressentimento. Eu não estava certo do que dizer, então disse: "Não, desculpe, eu não me sinto confortável." Tentei então abrir a porta do carro do meu irmão para ver se conseguia entrar. Então percebi que o carro estava trancado. Nunca me senti tão insegura em toda a minha vida. Era apenas um sentimento ruim. Eu estava tão assustada e olhando ao redor atrás do meu irmão quando o outro homem se aproximou dele e disse: "Eu vou te ajudar." Eu vi ele entrar no carro do homem e pisar no acelerador. Ouvi ele dizer: "Não é nada de errado com seu carro." Na mesma hora comecei a entrar em pânico. Todo esse tempo eu estava esperando pelo meu irmão sair daquele poço de gasolina. Parecia que demorou horas. Eu deveria ter entrado e o pegado. Teria feito sentido, mas eu estava meio congelado no lugar naquele momento. Depois que aquele homem tentou e nada estava errado com o carro dele, pareceu ser uma armadilha. O homem que era dono do carro tentou agir confuso porque toda a cena era muito suspeita. Quando meu irmão saiu, eu não poderia ter ficado mais feliz em vê-lo. Contei a ele o que aconteceu e ele disse que fui esperto. "Fico feliz que você não tenha feito nada que provavelmente se arrependeria depois." Ele disse que parecia que eu estava quase sendo sequestrada. Fiquei tão inquieta pelo resto da noite. Não vi motivo para ir à polícia porque nada realmente aconteceu. E felizmente não fui ferida. Refleti em minha mente sobre o que teria acontecido se ele me agarrasse. Sou uma mulher pequena e magra, 1,57 m e 50 kg. Realmente precisa ter coragem para fazer isso e simplesmente não se importar com todos os espectadores ao redor. No entanto, naquela época não era o tipo de lugar onde as pessoas se salvavam. Na maioria das vezes, elas teriam notado a placa do carro e ligado para a polícia. Isso foi em 2006, então nem todo mundo tinha celular como hoje. Embora a maioria das pessoas tivesse. Eu ainda tinha um telefone dobrável. Mesmo que alguém tivesse relatado e algo tivesse acontecido, poderia ser tarde demais. Estou feliz por estar bem e sem ferimentos. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!